Bem, como nós praticamente não temos mais tempo, eu não vou fazer a minha exposição. Apenas quero rapidissimamente sublinhar alguns pontos relativos ao que foi dito aqui quanto ao pensamento de Lefebvre. Em primeiro lugar, foi Sartre que, na questão do método, chamou a atenção para o fato de que a melhor definição do método dialético, que o próprio Marx não tinha feito de maneira sistemática em nenhuma das suas obras, estava num simples artigo publicado em 1953 nos Cahiers Internationaux de Sociologie por Henri Lefebvre, que é o artigo sobre o método regressivo-progressivo. Ou seja, o Lefebvre tentou traduzir o método de Marx num procedimento metodológico. O método progressivo-regressivo, de fato, é muito simples, né? Porque ele, proposto desse modo, ele recupera o fato de que o método dialético é triádico, ele não é binário. A ideia de um método que tem o afirmativo e a sua negação é binária. Isso acontece no estruturalismo marxista, por exemplo, tá certo? E muita gente que acha que está fazendo dialética está usando o método binário, né? Que é a negação, simplesmente, né? Buscando as negações no espaço, nas relações sociais, em todo quanto é canto. O que o Lefebvre propõe é o seguinte: não há como começar a sociologia, um trabalho sociológico, sem fazer uma descrição daquilo que está sendo observado, uma descrição detalhada. Eu posso pedir, eu faço isso com os meus alunos, uma descrição desta sala, de tudo que está aqui dentro, incluindo as roupas que as pessoas estão vestindo, o modo como elas estão penteadas ou despenteadas, o modo como elas andam, como elas se mexem, como elas sentam, o que elas fazem. Eu começo com uma descrição por aí. Mas é preciso retornar, é preciso datar essas relações e essas situações. Ou seja, é preciso recorrer à história e identificar a data daquilo que se está descrevendo. Aqui mesmo, se nós formos examinar as roupas que estão sendo vestidas por nós vamos descobrir datas diferentes. A roupa que o professor Machado Paes está vestindo tem uma data histórica diferente da que eu estou vestindo. Não é que eu estou falando em estilo, nada, tem uma data, tá certo? Corresponde a um momento, a um jeito de fazer a roupa, de vestir a roupa, a uma concepção do corpo, uma concepção da apresentação pessoal, para pensarmos com o Goffman. Feitas as datações, é preciso retornar sobre a superfície daquilo que foi descrito. É preciso regressar, né? É regressivo, é preciso progredir em direção ao presente. Quando nós progredimos em direção ao presente, já com as datações feitas, nós vamos descobrir que a realidade social não é uma superfície lisa. No mínimo, era uma superfície corrugada. Quer dizer, ela é totalmente desigual, porque as relações, as concepções, as mentalidades, os modos de ser, de se apresentar, têm datas diferentes. São de diferentes momentos históricos, não é? Então aí nós descobrimos que o presente é uma realidade incompleta. Existe um possível que se coloca adiante para completar o que está incompleto. E esse completar nunca se completa. Essa é a grande proposta teórica de Marx. Sempre que se completa, que os problemas se resolvem, as situações se superam, novas questões estão postas, novas realidades, novas demandas, novas solicitações. Ele transformou isso também num método prático na teoria do espaço, na pesquisa sobre o espaço. Quando Lefebvre se deu conta de que, já tinha se dado conta lá na pesquisa no Valais de Campin, que o espaço era uma poderosa mediação social e política, e é por causa disso que ele vai escrever um maravilhoso livro que escreveu sobre a Comuna de Paris, La Proclamation de la Commune, que é um livro extraordinário, infelizmente não reeditado. Ele decide, aí ele já é sociólogo, ele decide ser motorista de táxi em Paris. Ele queria saber não só o que era a Paris desenhada como uma estrutura urbana opressiva a partir da derrota da Comuna de Paris, todo o desenho, l'Étoile,
Aquele desenho todo é o desenho de uma cidade do poder, uma cidade repressiva. A cidade de Paris foi feita para permitir, para impedir novas comunas de Paris, ou seja, foi feita para ser uma cidade estruturalmente policial, né? Ele decide ser motorista de táxi. Tem alguma coisa em Paris que nós não estamos vendo, né? E ser motorista de táxi, ele não foi ser motorista de táxi um dia ou dois, ele foi ser motorista de táxi mesmo. E é lá, na experiência de motorista de táxi, que ele trabalha o concebido, que é essa estrutura opressiva de Paris, né? O percebido, que é o que as pessoas descreviam para ele, vá, quero ir a tal rua, quero ir a tal lugar, vá por aqui, não vá por ali, que é o modo como as pessoas lidam com a cidade. Mas ele descobre uma ocultação presente nisso tudo, que é o vivido, independente de verbalizar, de dizer, né, de traduzir em palavras, as pessoas vivenciam a cidade, sabendo ou não exatamente o que estão fazendo. E é nesse vivenciar que está a dimensão do possível não capturado que se propõe a análise sociológica, inclusive o subterrâneo. 68 é o momento em que o subterrâneo se revela. O subterrâneo vem da experiência dos grupos dissidentes cantando e panfletando nos metrôs de Paris e de Londres, tá certo? A cidade do subterrâneo. Houve muita repressão no subterrâneo, mas no subterrâneo se gestava a sociedade do vivido. Era um modo de fazer uma coisa longe dos olhos vigilantes e policiais. Se nós pensarmos no Foucault, o vigiar e punir, né, a coisa feita às escondidas, mas escondidas reveladas, porque elas têm que ser comunicadas. A teoria geral do Lefebvre é uma teoria da praxis, é a teoria sociológica, está lá no livro dele, A Sociologia de Marx. Por isso é que ele distingue entre praxis revolucionária ou inovadora, praxis repetitiva, quer dizer, simplesmente a reprodução social, e praxis mimética, que é o que basicamente constitui a sociedade pós-moderna, que aqui mesmo, sem depreciar isso, nós estamos vendo conferências inovadoras sobre coisas que eu já li há 30 anos atrás e vocês também leram, tá certo? Muda o rótulo e faz a mesma coisa e fala a mesma coisa, tá certo? Que é a praxis mimética, nós estamos imitando. É a crítica dele a Luiz Napoleão, que tentava imitar Napoleão sem ser, tá certo? Essa coisa também de querer imitar Getúlio Vargas dá nisso, né? Enfim, é uma tendência da pós-modernidade, imitar, nós vamos perdendo a criatividade. A dinâmica social é para matar a criatividade, para conformar as pessoas e transformá-las em consumidoras, pura e simplesmente, não é? E o Lefebvre trabalha, preste atenção, na mesma praxis, não é que existe a praxis, não é uma classificação, é a mesma praxis, ela é revolucionária, repetitiva e inovadora. É aí que o método triádico revela ao pesquisador onde está o transformador, que pode estar sendo reprimido, contido, massacrado, limitado, onde está o que é meramente repetitivo, e onde está o meramente imitativo, que é muito menos do que o repetitivo. A sociedade não existe se não houver repetição, mas a sociedade não existe se não houver transformação ao mesmo tempo. Essa é, digamos, a grande contribuição do método triádico, ou método regressivo-progressivo do Henri Lefebvre. Um grande autor que eu acho que vale a pena ler. É uma pena que a sua obra seja enorme, né? Não que pena que seja enorme, mas pena que, sendo enorme, não está traduzida para a maioria dos países e não está sendo propriamente reeditada na França. Se reedita muito menos do que ele escreveu, né? Mas, enfim, está aí o desafio que é o Lefebvre. Obrigado. Não sei se há tempo para alguém perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, porque parece que aqui o tempo está bem limitado, né? Eu gostaria, primeiramente, dizer que eu esperei muito essa mesa, eu estou muito contemplada, eu não pude a vida anterior, porque eu estou muito ligada na sociologia, relação com antropologia e literatura, eu fui para outra mesa. Queria dar parabéns a vocês e agradecer por terem me propiciado esse momento. E colocar pontualmente, eu sei que o tempo está correndo, então eu lembro, o professor Zé de Souza falou que há muita sociologia nas notas de Morampé, e
Eu agora voltei a dar os clássicos no curso de Sociologia 2, no mestrado, da graduação, e eu percebi que há muita literatura nas notas de rodapé. Também. E eu fiquei besta de reler depois de não sei quanto tempo o capítulo da mercadoria e ver que está lá, como reler a Ética Protestante, ver que está lá toda a literatura, como também Goffman, como também a professora Luísa. Por acaso nós estamos aqui com Machado, com Zé de Souza, que trabalham muito essa interface. E eu, como antropóloga urbana, eu acho que a gente tem que recuperar um pouco, essa palavra é muito ruim, mas que fazer fervilhar as narrativas. Eu acho que os nossos alunos estão esquecendo de contar casos, de serem narradores, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, porque fiz parte do grupo do Movimento Social de Cristiana Fox, que era Maria da Goregon, Edson Nunes, era um bocado de gente, e naquele momento, eu me lembro que foi decretado a morte dos movimentos sociais urbanos, eu estava nesse momento, e com a Iris Barreiro também, e era esse grupo que trabalhava muito a dimensão do cotidiano. Eu me lembro que no Brasil, a questão do cotidiano foi trabalhada muito nessa época da efervescência dos movimentos sociais urbanos, inclusive a Agnes Heller, que era muito bem também, junto com Lefebvre, no cotidiano e história. E eu, particularmente, sou apaixonadíssima por uma obra do Lefebvre, que é Introdução à Modernidade. Para mim, ela diz o que muita gente está dizendo hoje mesmo, como o Zé de Souza está colocando. Depois, não sei quanto tempo depois, a dimensão do simbólico, do imaginário, né? E aí, um pouquinho do que você discutiu, eu comecei o nome mesmo. Ana Cristina. Ana Cristina, eu acho que existe dentro dessa questão dos albergados, da casa-rua, que eu fiz trabalho com moradores de rua, eu acho, e eu parti da seguinte hipótese, que havia uma reterritorialização da rua, no momento em que o próprio corpo fazia de uma marquise uma cama, fazia do seu corpo um guarda-roupa. Encontrei moradores de rua que vestiam várias roupas. Então, assim, será que a gente não tem que trabalhar com essa dimensão do cotidiano, como ela podendo ser representada no sentido de, por exemplo, que eu gosto muito da Lucrécia Ferrari, que é pouco usado nas ciências sociais, de usança, da rua como um lugar de usança e não só de representação, mas de reterritorialização do espaço da casa. Como eu vi muita gente, assim, a criança, a mãe ensinando, tipo, no meio da rua, família em situação de rua lá, com um meio livrinho, na hora de dormir tem certos rituais que são da casa, né? E para terminar, para não me alongar muito, eu sou uma resultante de um chá, porque minha mãe era carioca, bandista, meu pai era oligarca do interior do Ceará, do Nordeste, e eu fui a vida toda vítima da minha avó, que dizia assim: sua mãe usou um chá e feitiçou seu pai, que era né, assim, digamos assim, de princípios tradicionais. A minha mãe era de escola de samba do Rio, né? Eu digo que eu sou essa fusão, né, entre a pistolagem do Jaguaribe, conservadora dos oligarcas, com o banda e o feitiço do chá. Então eu propriamente termino assim. Eu acho que é uma proposta. Eu quero parabenizar a mesa. Eu sou do IPUR, lá do Rio de Janeiro, no campo do planejamento, não é nenhuma urbano, não é nenhuma disciplina, não é um campo disciplinar. Mas a sua fala me veio isso. Existem muitos grupos lefebvrianos no Brasil, né? Grupos pequenos normalmente. No campo da geografia tem alguns que às vezes nem se conversam. Né? No campo do planejamento tem o pessoal de Minas, né? Lá no IPUR tem pessoas, não chega a ser um grupo lefebvriano, mas o Lefebvre é uma geografia quase obrigatória. Vocês na sociologia, eu não sei se já se pensou de fazer alguma coisa que esses grupos, que como você mostrou, se apropriam do Lefebvre de forma um pouco, não é diferenciada de contraditório, acho que não, são o problema dos recortes, né? O Haber hoje tem um papel no nosso campo do planejamento assim, impressionante, né? Assim, o Haber hoje é a grande referência. E é uma leitura particular do Lefebvre, o que ele capta, o que ele faz com o Lefebvre. E aí a gente faz o seguinte, de repente pensar alguma coisa no espaço que essas disciplinas se conversassem a partir do Lefebvre, né? Até para a gente poder aprofundar algumas coisas e superar outras. Porque eu acho que o problema desses grupos fica muito fechado, fica muito isolado, na verdade. Né? Aí essa lefebvriana é que, bom, é aquele grupo meio
fora do mainstream, né? E eu pensei nisso por causa da sua fala, né? De pensar essa superação, talvez, dos campos disciplinares para dentro do Lefebvre, porque esse papo do multidisciplinar também já está cansando. Né? Até a CAPES tem hoje uma área multidisciplinar que virou saco de gato, assim que a gente fala, né? É terrível isso. E eu acho que o caminho para o tema último, vou falar disso, da superação das disciplinas no momento, que não vai ser o nosso, poderia ser um Lefebvre, sem dúvida. Enfim, fica aí com eu queria comentar uma coisa em relação a isso. Houve na verdade, na Holanda e na Suíça, enfim, tem um sociólogo, geógrafo e um filósofo que estudam Lefebvre, que promoveram durante 2 anos, em 2008 e 2009 eu participei, um encontro sobre justamente as potencialidades da reflexão lefebvriana para a reflexão atual sobre o espaço. E aí, então, o que eu quero dizer assim, que lá fora, por exemplo, tem algumas iniciativas pontuais de busca de congregação de pesquisadores. Eu participei, mas de fato eu era a única, pode quase que dizer, da área de ciências sociais. A grande maioria dos pesquisadores realmente vem ou da filosofia, mas sobretudo mesmo da geografia, né? Que é a área que mais... Agora, o que eu percebi ali, que eu acho que talvez ajude a entender por que aqui, enfim, para além de questões acadêmicas / vaidades individuais, né, grupais e individuais, eu acho que o que eu reconheço, pelo menos, é que a dificuldade o que eu percebo que faz a especificidade, digamos, dessa leitura que o Martins faz o Lefebvre e tal, e que ele, de alguma forma, nos ensinou também, é essa importância do método. E esse método, para você ter uma ideia, quando eu apresentei trabalho sobre esse, enfim, método, para pensar como ele ajuda ou não para pensar o espaço urbano, as pessoas me perguntam, mas que método é esse? Os lefebvrianos. Então é uma coisa meio louca, porque a questão do método, quer dizer, e mesmo no Harvard se diz, não, mas é um recorte analítico. Mas meu problema não é isso, meu problema é que o tal do recorte analítico, como que você faz um recorte analítico ignorando o método? Essa é a minha única questão. Sem discutir essa opção analítica a partir do método, enfrentando esse assunto. Então eu acho que uma dificuldade que eu enxergo nesse diálogo mais amplo em relação ao Lefebvre é que a percepção que eu tenho, não apenas aqui no Brasil, mas fora também, é que o Lefebvre ele é muito... Ele é como se fosse uma parreira da qual a gente vai catando umas uvas quando empolga. Ai, que legalzinho esse negócio de vivido concebido, né? Fica uma coisa... fica... E aí, na verdade, todos esses conceitos, na verdade, enfim, como diz o Bourdieu, eles estenografam uma maneira de construir um objeto, ou seja, um método. E é aí que mora o perigo. Perigo não, enfim, o problema. Dois comentários. Há um autor venezuelano que produziu muito pouco, eu não conheci pessoalmente, acho que ele já morreu. Ele era alcoólatra e conheci um amigo dele que estava muito mal. Mas que vale a pena ser lido, chama Ludovico Silva. Não é Ludovico Silva. Faz parte dessa imensa humanidade de Silvas que existe na América Latina e na América Ibérica, na Península Ibérica. Ele escreveu um livrinho maravilhoso que se chama, em espanhol, El Estilo Literário de Marx. Foi publicado pela Siglo XXI, é um livro pequenininho, que é preciso e é muito importante, porque ele chama atenção para o fato... Bom, primeiro, Marx não trabalhava com conceitos, aliás, isso é lefebvriano. Não existe conceito no pensamento marxiano, por isso é necessário distinguir marxismo de marxiano. É o Lefebvre que propõe que se leve em conta que existe uma sociologia marxiana e ela não se confunde com o marxismo. O marxismo é outra coisa. O Lefebvre chama atenção para o fato de que nessa sociologia marxiana não há conceitos, há noções, e as noções são abertas. E eu estou me referindo ao Ludovico Silva, porque o Ludovico Silva chama atenção para o fato de que modo de produção em Marx
é um recurso metafórico, literário, para designar alguma coisa que era indesignável. Tanto que em Marx vocês têm várias concepções de modo de produção, e não é modo de produção pré-capitalista, modo de produção feudal, não é nada disso, isso é bobagem. Se trata do mesmo modo de produção capitalista que aparece com 4 ou 5 designações completamente diferentes em Marx, a começar de uma distinção fundamental que há entre modo de produção capitalista e modo de produção especificamente capitalista, né, que está lá no capítulo inédito, né, que é o capítulo de transição, que não é mais inédito, evidentemente, entre o tomo 1º e o tomo 2º do Capital, que é um capítulo sociologicamente muito importante, tá certo? E o Ludovico Silva chama atenção para o fato de que muito daquilo que os marxistas dizem que é conceito, Marx não trabalhava com conceitos, não é conceito, é recurso literário que ele usa. A gente não pode esquecer que Marx foi poeta, e mal poeta, que o pai deles, meu filho, exige, é um péssimo poeta, tá certo? E ele tinha ambições literárias, há um capricho literário, mesmo em pequenos escritos dele, ele era cuidadoso nisso, né? Então ele usava imagens literárias, um recurso literário, para dizer coisas que hoje os sociólogos que simplificam o pensamento de Marx, eu penso mais nos estruturalistas, tratam de transformar em conceitos como se o pensamento de Marx fosse um sistema e um arcabouço estrutural de conceitos. Não é nada disso, aliás, isso não é sociológico, tá certo? Esse é um aspecto da questão. Quanto a reunir os lefebvrianos, eu espero firmemente que isso nunca aconteça. Nunca aconteça. Porque vários desses grupos nasceram do meu seminário na USP, que foi o primeiro grupo que de fato se dedicou a Marx, a Lefebvre nos anos 70. Né? Porque havia um grupo muito grande de alunos de geografia, que depois se tornaram professores de geografia, e eles foram os principais difusores de uma leitura de Lefebvre em outros lugares. No Rio, o Lacombe, que foi meu aluno, teve uma certa importância na difusão das preocupações com Lefebvre. Né? Isso década de 70. Década de 70. O Lacombe veio depois. O Lacombe não foi membro desse seminário, não participou dele. Ele foi aluno da graduação, onde eu dava Sociologia da Vida Cotidiana, com a obra do Lefebvre, né? E dei também outros cursos, dei um curso específico sobre Lefebvre na graduação. Né? Então, mas o que aconteceu, eu digo, por que eu espero que não aconteça? Que o maior pavor de Lefebvre era se transformar num sistema. Ele tinha pavor disso. Eles fizeram isso com Marx. Pelo amor de Deus, não façam isso comigo. Quer dizer, não dá para fechar. Se você começa a discutir um autor de maneira sistemática, primeiro saem as brigas, porque um acha que sabe mais do que o outro, e aí a questão é arrumar um espírita que baixa o sujeito e Lefebvre psicografado por fulano de tal. Chá. E aí tudo se pegar um chá. Um chá, e tudo se resolve, tá certo? Não, eu acho que é melhor deixar aberto. Quer dizer, deixar aberto por um motivo. É porque já é necessário fazer a crítica da obra dos lefebvrianos ou pretensos lefebvrianos no Brasil e fora do Brasil, né? Eu acho que o modo como se lê Lefebvre no mundo anglo-saxônico é altamente discutível à luz da obra do Lefebvre. Sempre porque são leituras parciais, eu acho que os geógrafos recortam, os sociólogos começam a recortar, né? Isso não é bom. A obra do Lefebvre, eu tenho uma carta preciosa dele que diz: a minha obra, uma carta curta, manuscrita, ele diz: a minha obra é muito simples. Aí ele teve uma obra de quase 50 volumes, né? É muito simples, e descreve que a obra dele na perspectiva de uma sociologia aberta sobre o possível e, portanto, uma sociologia inviável como sociologia sistêmica e voltada sobre o autor ou sobre conceitos e coisas desse tipo, né? Ou seja, o Lefebvre é divertido enquanto é uma incógnita, e aí, que, aliás, isso vale para outros autores também, né? Tá certo? Mas a ideia é interessante. Alguma outra questão? Não? Então... Mas como é que você divulga o Lefebvre? Você divulga e deixa que as pessoas interpretem e vão a Lefebvre, releiam
e entenda o Lefebvre. Você não pode transferir o sistema. Eu entendo bem, assim, compreendo bem essa posição, mas eu acho, por exemplo, pensando nas novas gerações que estão sendo formadas, é muito importante, talvez, ou pensar numa coletânea. Não dá certo. Eu já tentei fazer. Olha, eu discuti isso com o Lefebvre. Por exemplo. Não dá certo. Não dá certo. Eu queria parabenizar ele. Para mim está sendo mais do que uma aula, sendo quase um curso, né? Eu queria agradecer demais. Tudo que foi falado aqui, poxa vida, meu Deus meu. Isso me ajudou a formar pontes que eu não tinha, né? E eu já vi essa questão, por exemplo, a questão do espaço, dos jogos, de Lefebvre dos jogos, como eu não tinha noção. Agora eu vou rever tudo, mas assim, quem de nós, somos muito poucos que tivemos essa oportunidade. Né? Mas aí você tem que, pensando lefebvrianamente, como ele coloca, você tem que, essas contradições, né? Então você vai fazer uma pesquisa sobre Lefebvre, você tem lá vários textos no Brasil publicados. Então você vai estar em contato com quando você entrar em contato com a reflexão do Martins, vão vir à tona contradições em relação a outras visões e vice-versa. Não, existe um caminho. É claro que não dá para dizer. Eu acho que o caminho é o método. Não dá para dizer que Lefebvre é inexpugnável e é um autor secreto com uma palavra que o professor Machado Paz se nega a nos dizer, mas que nós já adivinhamos e já sabemos qual é. Porém, eu acho que, em termos de um curso, você tem que começar com a Sociologia de Marx. É o livrinho de referência, tá certo? É que os nossos alunos não leem mais línguas estrangeiras, isso é um problema seríssimo. Eu daria a Consciência Mystifiée, que é um livrinho antigo, eu não daria o Marxismo, que foi o primeiro livro dele traduzido para o português, mas daria Problemas Atuais do Marxismo, que não foi traduzido para o português, tá certo? E daria a Produção do Espaço como livro de referência, mas daria a Introdução à Modernidade como outro livro de referência. Quer dizer, é possível, com meia dúzia de livros, começar a ler Lefebvre, né? Acho que a Presença e a Ausência, que é um livro monumental. E esse está traduzido para o espanhol. Pois é, na impossibilidade de ter a crítica da vida cotidiana, a vida cotidiana no mundo moderno. E você tem um conjunto de meia dúzia de obras de Lefebvre que são uma boa iniciação ao pensamento lefebvriano, né? Acho que é uma ótima iniciação. Isso dá para abordar num curso de um ano e não se pode dar um curso sobre Lefebvre sem estabelecer os marcos do diálogo dele, explícito ou implícito, com a sociologia e a antropologia, tá certo? Ele é um autor aberto às disciplinas especiais, ele não as nega, ele as relativiza. Aliás, o Sartre fez isso também, mas então ele está aberto às disciplinas especiais. Você não pode ser sociólogo em lugar nenhum, mas eu diria num país como o Brasil, se você não dialoga com a história, se você não dialoga com a antropologia. Essa tendência suicida de separar sociologia, antropologia e ciência política, isso vai destruir a formação dos cientistas sociais no Brasil. Nós vamos formar idiotas daqui a 10 anos, que sabem tudo sobre pedaços e não sabem nada sobre coisa nenhuma. Isso é grave, isso vai acabar, tá certo? Vai acabar com as ciências sociais no Brasil. É necessário dialogar com a história, com a geografia, com a antropologia, com absoluta certeza. É necessário dialogar com a filosofia, é necessário dialogar com a literatura. Muito da ótima sociologia brasileira está na literatura. Eu fico horrorizado com a péssima qualidade da sociologia rural, péssima tendencialmente, que se faz no Brasil cada vez pior, muito coisista. Eu daria num curso de Sociologia Rural para o pessoal, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, José Lins do Rego. Quer dizer, isso dá um maravilhoso curso de Sociologia Rural. Isso é Sociologia Rural, tá certo? Você tem que traduzir depois para o teórico, mas está lá. Quer dizer, Guimarães Rosa decifrou o mistério da alma da população camponesa no Brasil, que é da dupla linguagem. Certo? Que só existe em países em que as populações subalternas foram submetidas a uma tremenda repressão, inclusive linguística, porque não podem dizer o que estão pensando. Tá certo? Então, esse é um quadro, enfim, para se pensar. Tá?
obrigado. Bem,